Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, chegando com vocês a jornalista Rosa Maria Correia. Estamos com a participação nesta edição do Marcos Dias, diretor da base do Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara, TABG. Olá, Dias, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo ótimo. Tudo bem, Rosa? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com a sua presença hoje aqui no nosso programa. A gente também está aqui com o Igor Mendes, coordenador do setor jurídico do sindicato. Olá, Igor, tudo certinho? Na medida do possível. Um abraço aí para todo mundo. Sim. E também com o Roberto Santos, que também é diretor do sindicato e é também da base lá do TABG. Tudo bem, Roberto Santos? Como vai? Tudo bom, Rosa, e você? Tudo ótimo. Vamos repercutir e comentar as notícias de 14 a 18 de setembro, que você tem publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 14, aconteceu a última assembleia na consulta, se a base do RJ aceitaria ou rejeitaria a terceira proposta da Petrobras no acordo coletivo de trabalho. Durante a tarde, aconteceu a Assembleia Virtual dos Aposentados e Pensionistas e, no mesmo dia, publicamos o placar, que fechou com 1.892 votos para rejeitar a proposta da empresa, 829 a favor e 41 abstenções. Dias, por favor. Os nossos companheiros que estavam lá presentes na Assembleia, né? A Assembleia teve uma participação muito boa, né? O pessoal tá bastante participativo, bastante indignado com essa proposta da Petrobras. Isso se refletiu lá nas falas dos nossos companheiros aposentados, né? Que nas oportunidades que tiveram de verbalizar a indignação. Falaram tudo aquilo que estão sentindo, estão passando. E a gente tem que lembrar que o cerne do ataque desse acordo coletivo está sendo em cima da AMS, né, que prejudica de forma muito assintosa os aposentados. A gente tem que lembrar aí que a contribuição está aumentando, principalmente para aqueles companheiros, os nossos companheiros que estão têm a faixa de idade mais elevada, estão sofrendo, estão lidando com aumentos aí nas maiores porcentagens aí de 1000% até em algumas classes salariais, algumas faixas salariais, né? E também tem a questão da margem consignável aí que está comprometendo uma parte maior, uma fatia maior do contra-cheque dos nossos companheiros aposentados para o pagamento com os custos da AMS, né? E a gente tem que entender que os ativos e os aposentados, na verdade, somos a mesma categoria, né? Nós fazemos parte da classe trabalhadora. Aqueles companheiros que estão lá são o futuro dos ativos. A gente vai chegar naquela situação e, na real, os mesmos direitos, os direitos deles, também estão contemplados aqui no nosso acordo coletivo. E, por conta disso, o Sindipetro RJ entende que os aposentados têm que ter um papel bastante ativo aí nessa negociação de acordo coletivo. Na outra federação, por exemplo, aconteceu o contrário. O pessoal lá, os aposentados, os companheiros aposentados foram cerceados dos votos, entendeu? Justamente porque lá na outra federação eles tinham a intenção evidente de aprovar o acordo coletivo. Então, eles simplesmente limaram. Eles sabem que os aposentados estão sendo altamente prejudicados com essa proposta e simplesmente cercearam esses nossos companheiros de participar. Diferente aqui, no Sindipetro RJ, a gente acha que o pessoal tem que participar e, de fato, eles sempre atendem aos nossos chamados e chegam junto, né? No dia 29/9, a gente
a gente está chamando uma reunião, a FNP está chamando uma reunião nacional dos aposentados para a gente justamente manter essa unidade entre a ativa e os aposentados, né? Principalmente na questão da defesa da AMS e da Petros. São os dois principais ataques que estão em voga aí nesse momento. No dia 14, também noticiamos que a Petrobras lançou o Plano de Desligamento Voluntário, o PDV, para o quadro Terra na Transpetro. Isso no meio da pandemia e durante o processo do acordo coletivo de trabalho, e com um discurso de que é para, abre aspas, alinhar os interesses dos empregados de terra às metas da companhia, adequando o efetivo às necessidades de negócio, com um foco na operação e segurança operacional, fecha aspas. Roberto, você que é deste setor na empresa, né, do TABG, não tem algo errado aí com esse anúncio, porque o que acontece hoje justamente é a falta do efetivo adequado, justamente para sustentar a segurança operacional, não é? Rosa, se tivesse algo errado, tava bom. Tá tudo errado nessa situação aí. Há pouco tempo, hoje eu estou numa situação que estou liberado, né, para trabalhar pelo sindicato, mas até pouco tempo que eu estava na Transpetro ainda, dobras eram constantes. E o efetivo estava abaixo do esperado, né, para a gente ter uma segurança operacional. Segurança operacional, e eu vou até um pouco além, né? A própria questão de brigada, de incêndio, né, que na minha visão muitas vezes é negligenciada, né? Então, com muita estranheza que a gente vê esse PDV. Estranheza não, né? Assim, é o roteiro já que aconteceu na BR Distribuidora. O pessoal da BR teve um PDV, acho que 1 ano ou 2 anos antes da privatização, não lembro direito. E foi esse o enredo, né? Começou com o PDV, vai enxugando a empresa, preparando a empresa para privatização. Então, assim, vejo com muita preocupação esse PDV. Os trabalhadores têm que ficar... Agora é a hora, já passou da hora, né? Mas, enfim, se tornou mais necessário a gente se mobilizar, a gente se organizar para tentar fazer uma resistência a esse movimento de privatização. Além disso, além dessa mobilização que a gente está pedindo para os trabalhadores, existe a necessidade da gente fazer uma análise mais minuciosa, até de caráter jurídico, né, desse PDV. E, no momento, esse PDV está nas mãos do nosso departamento jurídico, estão fazendo uma análise lá detalhada, e antes do término, que esse PDV tem um prazo para adesão, né? Até dia 30 de setembro o trabalhador tem que aderir. E é um prazo curto, né? E acontece sempre esses movimentos, né? De não dar nem tempo do cara pensar direito. Então, a gente está tendo esse trabalho de fazer a análise desse PDV, a análise jurídica dele, e a gente pretende soltar nos próximos dias uma data para a gente fazer uma reunião com a categoria explicando sobre os termos desse PDV. A gente fez umas reuniões parecidas com o pessoal da Petrobras e agora a ideia é fazer uma atividade parecida com o pessoal da Transpetro. Ainda na segunda, diante do resultado da rejeição da base do RJ e das outras 4 bases dos sindicatos filiados à Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, publicamos informações importantes sobre o ACT, como a orientação para a não assinatura do acordo individual, que está garantida a extensão do prazo para as negociações do acordo. E isto é segundo a Constituição, no artigo 468, combinando com a súmula 51. Igor. Vamos lá, para dar para o pessoal aí um panorama geral. A primeira coisa que a gente fez, né, através do jurídico da FNP, a gente fez a ação de protesto, que garante que nos próximos 30 dias úteis, né, a partir da notificação da Petrobras, fica garantido que, uma vez assinado, caso venha uma nova proposta e, eventualmente, se aprove a proposta, assinado o acordo coletivo de trabalho, a gente retroaja os efeitos do acordo coletivo de trabalho à nossa database, que é em 1º de setembro. Isso é uma coisa.
A outra coisa é um entendimento que os sindicatos têm, que a federação tem, no sentido de que as normas internas da companhia que estavam vigentes que estão vigentes, na verdade, elas incorporam o contrato de trabalho. E essa tese, ela foi levantada no ACT passado, ela foi liminarmente aceita pelo judiciário lá no nosso último ACT, né, pelo juiz entendeu que tinha direito ali, né, que tinha um bom direito ali, que tinha uma probabilidade de direito e concedeu para a gente a liminar naquele período. Mas juízos diferentes têm entendimentos diferentes. Nesse momento, a gente fez a ação foi para o juiz da 23ª Vara, salvo engano, e ele entendeu que aquilo ali não demonstrava, as normas internas não demonstravam isso, a nossa tese, né, que estaria incorporado ao contrato de trabalho e, portanto, não poderia ser suprimido, porque ele entendeu que ele deriva do acordo coletivo de trabalho. A gente tem entendimentos diferentes, em vista disso a gente vai fazer pedido de reconsideração e vai tomar outras medidas que forem necessárias. Mas o que é importante pontuar em relação a isso não foi por isso que a categoria rejeitou, não foi pela esperança jurídica que a categoria rejeitou o acordo coletivo de trabalho, mas sim porque a proposta em si é um absurdo e porque a gente não tem que ficar aguardando o judiciário tomar as posições e nós temos que lutar pelos nossos direitos. Então, assim, o caminho do judiciário, ele vai encontrar essas contradições, né? A gente já sinalizava isso antes e, infelizmente, dessa vez a decisão não veio favorável ao pleito sindical, mas o processo ainda é inicial, foi um pedido interlocutório, não um pedido inicial, cabe ainda decisão quanto ao mérito dessa situação, né, que vai ser dada em sentença, vai ter audiência, enfim. E fora isso, tem outras medidas jurídicas que o Sindipetra RJ vai tomar, né, nessa ação que foi escrita pelo Sindipetra RJ e que os outros sindicatos assinam, né, de forma solidária, né, para fazer parte também na ação. Na quarta-feira, dia 16, nós publicamos uma ótima notícia. A Justiça negou o mandado de segurança impetrado pela Transpetro contra a decisão a favor do sindicato sobre o banco de horas. A decisão mantém a Petrobras impedida de utilizar o período anterior a 1 de janeiro desse ano para fins de bancos de horas. Quem tiver interesse pode consultar, inclusive, a decisão da desembargadora Alba Valéria Fernandes da Silva na íntegra que está nessa notícia publicada no site. Dias. Esse mandado de segurança da Transpetro, ela visa suspender uma liminar concedida ao Sindipetra RJ em uma outra ação civil pública, cujo objeto é impedir que a Petrobras considere aquelas horas acumuladas negativas, né, para o cálculo do banco de horas atual, né, porque até o acordo coletivo anterior, a Transpetro, nós não tínhamos com a Transpetro, no nosso acordo coletivo de trabalho, nós não tínhamos um banco de horas em vigor, né? E esse banco de horas só foi instituído nesse último acordo coletivo. Só que em janeiro, assim que virou o ano, a Transpetro, a própria, seguindo a Petrobras, né, a prática da Petrobras, a Transpetro ela começou a orientar os trabalhadores a fazerem a levantarem todas aquelas horas extras realizadas dos últimos 5 anos e a fim de fazer um pente fino, né, em todas aquelas horas que estariam creditadas num possível, que poderiam ser, incluir um possível banco de horas, né? Só que a gente achou absurda essa prática, até porque muitos trabalhadores não tinham esse controle, enfim, porque 5 anos é escabroso imaginar que algum trabalhador vai fazer um apanhado geral dos últimos 5 anos e vai chegar a algum resultado útil, né? Algum resultado que seja realmente fidedigno. Então, por conta disso, nós entramos com essa ação civil pública, um pedido liminar, com o intuito de impedir essa prática, que ao nosso ver era absurda. A Petrobras, inconformada com essa decisão, veio por outra,
por outro caminho, impetrando um mandado de segurança, que mais uma vez, cujo pedido liminar é justamente suspender a liminar da nossa ação civil pública. Então, e mais uma vez, ela não logrou êxito aí no seu intento. No dia 16, nós publicamos matéria especial sobre as negociatas no setor de biocombustíveis que vem sendo desmontado pela Petrobras. Eu recomendo que leiam a matéria completa no site, mas eu vou resumir aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Em 2009, a Petrobras comprou Marialva, uma das usinas da ABS Bios, uma gigante no setor de biocombustíveis hoje. Eles compraram essa usina da empresa RP de Erasmo Carlos Batistella. Batistella já chegou a ter o apelido na imprensa de tremendão do biodiesel. Acontece que ele pagou pela usina 35 milhões e 700 mil reais. E a Petrobras, na época, comprou por 55 milhões. O negócio gerou suspeitas e foi feita uma auditoria que gerou na justiça o impedimento da PBio fazer qualquer negócio direto com Batistella. Acontece que Batistella já andou divulgando em entrevistas que tem interesse total em comprar a Petrobras Biocombustível, que foi colocada curiosamente à venda em julho passado por Castelo Branco, presidente bolsonarista hoje na Petrobras. E, para quem não sabe também, a sociedade da Petrobras na ABS Bios, que também foi colocada à venda no final do ano passado, é meio a meio com o Batistella. Então, a Petrobras, inclusive, está vendendo também a metade da ABS Bios. Num setor que está em franco crescimento, e tem mais. Em simpósio recente, no início desse mês, Batistella, que é o querido desse setor e está sempre fazendo palestras, dando entrevistas e tudo mais que acontece, ele inclusive tem vários outros cargos, como presidente da Associação de Produtores de Biocombustíveis, já sentou no Conselho Administrativo da Petrobras também. Ele andou vendendo, que é um setor onde a prosperidade de investimentos hoje é uma das maiores do mundo. Então, sair desse setor hoje não tem muita explicação para isso, a não ser aquela que a gente já andou, inclusive, falando aqui no programa, que é mesmo terminar com a participação da Petrobras nesse setor que é hoje bastante próspero, né, Roberto Santos? Rosa, eu bate uma tristeza, que esse tipo de matéria, esse tipo de notícia não circula na grande mídia, Acho que um dos trabalhos que a gente tem para fazer é justamente divulgar esse tipo de coisa, Que é uma coisa que não é muito bem divulgada, então o pessoal faz o que quer, O caso semelhante é o caso lá da Fafem, que a gente noticiou tem algum tempo também, Que é um caso escandaloso. Esse mundo aí de... Enfim, vou evitar dar adjetivos. Mas é complicado, a gente tem que ficar ligado, compartilhar nos nossos meios aí essas notícias para tentar chegar no número máximo de pessoas, para não ficar só entre a gente. Porque você vê, PBio está sendo privatizada. A gente está lutando contra a privatização da PBio. Mas eu acho que para a gente conseguir mobilizar mais pessoas, engajar mais pessoas nessa luta, a gente precisa entender todos os porquês dessa privatização, Isso que você colocou pode ser um deles, Assim, será que qual seria o real interesse da Petrobras vender a PBio, do governo? Petrobras não, do governo federal, se livrar da PBio. Qual seria o principal interesse? Isso aí que a gente tem que ver e denunciar se for o caso, Então, vamos ficar ligados, vamos acender o alerta aí em relação à PBio, que é uma coisa que está acelerada e a gente tem que ficar ligado, tem que se mobilizar. Falamos da Transpetro, privatização da Transpetro e agora a PBio, Várias estatais sendo atacadas, Sim. Só, Rosa, dar um informe aqui de última hora que saiu aí o relator do processo, o Fachin, do processo lá no STF sobre a privatização feita aí pela Petrobras de forma, nossa avaliação, com desvio de finalidade, de forma fraudulenta, no sentido de criar subsidiárias para vender. O voto dele foi no sentido de concessão da liminar para que
não tenha essa privatização. Cabe ainda os votos de outros ministros, até o dia 25 a gente vai ter uma decisão sobre isso, mas foi um importante voto no sentido de barrar, né, pelo menos no curto prazo, a privatização antes que o mérito seja julgado no STF e assim se fazer a política de fato consumada. Sim, a gente ainda está na expectativa de saber aí o que vai acontecer nessa votação. Na quarta-feira, dia 16, a Justiça determinou que a Petrobras pare de fomentar insurgência de trabalhadores contra o Sindipetro RJ. Igor, por favor. Essa é uma ação que mais uma ação que a gente faz, né, por prática antissindical da Petrobras, né? A gente teve o desdobramento do teletrabalho, que os trabalhadores foram acuados a assinar um termo. Primeiro a gente entrou com uma ação porque a Petrobras, de forma unilateral, ela fez e aconteceu sem qualquer amparo legal sobre as questões, sem qualquer tipo de negociação com o sindicato sobre o home office, a forma como se daria. Depois, no curso do processo, a Petrobras faz uma ajuda de custo de R$1.000, com vários itens ali que na nossa avaliação são inconstitucionais, são ilegais, né? E forçando as pessoas a assinarem aquilo para aceitar aquela ajuda de custo ínfima, né, perto das obrigações que ela tem enquanto empregadora. A gente fez um pedido incidental dentro disso. O pedido incidental que a gente fez de liminar que a gente fez dentro disso foi concedido, a gente noticiou aqui no giro semanal. Depois ele foi tirado pela desembargadora, a Petrobras fez o mandado de segurança, conseguiu impedir a liminar de prosperar, mas nesse intermédio a Petrobras fez o quê? Uma prática abusiva, né, que foi colocar no portal o seguinte, falou assim, ó, dado que vocês, grosso modo, tá? Dado que o Sindipetro RJ fez uma liminar, conseguiu fez um pedido incidental e conseguiu ali liminarmente que a gente não pudesse dar esse termo para vocês da forma como está, em nenhum momento a gente pediu para não pagar ajuda de custo, pelo contrário, isso é um pedido, a gente vai tirar essa possibilidade de vocês e ainda mais isso vai obrigar vocês a voltarem no meio da pandemia a trabalhar. Então, usando o terrorismo, e muitos trabalhadores ligaram com base nessa informação, indignados para o sindicato, mandaram informações, a gente fez numa prática claramente antissindical, como várias outras práticas que a Petrobras vem tendo, tanto no ACT passado, quanto na greve passada, enfim, e que vem tendo em outros períodos também, mas que tem se agravado cada vez mais, como teve com a Carla, com a Patrícia, que são dirigentes sindicais, consultoras, e que foram destituídas da função simplesmente por serem sindicalistas, ou o impedimento da entrada dos dirigentes dentro da empresa nos momentos de greve, nos momentos de ACT, que isso vem acontecendo com frequência. Então, são práticas reiteradas antissindicais da Petrobras, práticas de colocar os gestores pressionando a base de trabalhadores para que eles votem conforme o que a Petrobras está colocando, um terrorismo gigantesco, sempre desqualificando o sindicato. Então, essa ação que a gente fez agora, ela está focada nesse ato antissindical e a gente conseguiu, né, o reconhecimento do direito, da probabilidade do direito, que se concretizou através dessa liminar, impedindo, né, a Petrobras de continuar realizando essas práticas, não só em relação à questão do teletrabalho, mas de uma abrangência muito maior, para que ela não faça isso. Então, a gente orienta todos os trabalhadores que estejam sendo pressionados pela empresa, sendo jogados contra o sindicato, os gestores da Petrobras ou qualquer outra medida que leve o trabalhador a ficar contra o seu sindicato, a gente pede aos trabalhadores para que mandem essas evidências para a gente, denunciem para a gente, né, no e-mail do sindicato, sindipetro@sindipetro.org.br ou no contato@sindipetro.org.br, para que a gente possa atuar, para que a gente possa mostrar o que a Petrobras vem fazendo, né? Porque é só através dessa forma, no judiciário, através de evidência, que a gente consegue gerar alguma medida educativa para que os gestores da Petrobras entendam que eles não podem fazer isso. Evidentemente, concluindo, a gente vai dar todo o grau de responsabilidade, também pessoal, desses administradores públicos, né? Esses empregados públicos que estão na função de administradores da hierarquia e que vêm praticando toda uma sorte, né, de práticas contra os princípios da administração pública que eles deveriam prezar e não vêm prezando.
Então é isso e vamos para cima deles que tem que ir. Na quinta-feira, dia 17, fizemos a live Mobilização Próximos Passos do ACT, com participação de vários diretores do Sindipetra RJ, um debate bastante importante sobre as principais questões do ACT. Quem não pôde assistir, a gente chama aqui a atenção que os links estão disponíveis lá na página do Facebook do Sindipetra RJ e também no YouTube Sindipetro RJ. Vocês podem também assistir aos vídeos e compartilharem e também deixarem lá os comentários, por favor. Na sexta-feira, estamos convocando o calendário de atividades para o ACT. Vamos, então, à agenda da semana. Dia 21 é o dia principal de mobilização. Vão começar vários atos. A gente vai, a partir das 7 horas da manhã, vai acontecer a cobertura ao vivo nos canais da FNP, com reprodução nos 5 sindicatos. Então, aqui no RJ, vocês podem assistir pelo Facebook e também pelo YouTube. Vão estar acontecendo atos nas bases e no RJ já está certo que o ato acontecerá no TABG. Participe dos atos, você que está no trabalho presencial, e também para quem está no teletrabalho pode acompanhar ao vivo a transmissão. No dia 28, a FNP está convocando reunião nacional dos petroleiros. No dia 29, está marcada a reunião ampliada nacional dos aposentados e pensionistas dos 5 sindicatos da FNP. No dia 30, vai ser o Dia Nacional de Lutas, com atos nos terminais, refinarias e aeroporto de Jacarepaguá. Dias, você pode falar rapidamente sobre esse dia, da mobilização dele e da importância dos petroleiros estarem mobilizados nessa data? Olha só, tanto o dia 30 quanto o dia 21 são dias extremamente importantes para a nossa luta, Tanto pela continuidade, tanto para tentar forçar a Petrobras na negociação do ACT, quanto como para juntar forças para a gente tentar algo maior, que é impedir os ataques que estão acontecendo aí na Petros, AMS e no que tange as privatizações, Então, o dia 21 tem um aspecto importante, que é a questão desse dia está sendo julgado lá no TST a situação do acordo coletivo, do dissídio coletivo dos nossos companheiros dos Correios, que são uma categoria muito trabalhadora que a gente conhece, são companheiros nossos guerreiros que estão aí no dia a dia, se submetendo a situações insalubres de atuação, principalmente no período aí do Covid, onde vários foram contaminados e tem número de mortes bastante extremo. Pelo menos 120, que a gente teve notícia. Não, isso só o que a gente tem conhecimento, Sim. E nesse dia vai ser julgado lá no TST a situação do dissídio coletivo deles, porque os ataques lá no acordo coletivo deles são muito grandes também, tá? E esse dia vai ser um dia de pensando no nosso acordo coletivo contra a privatização e juntando forças aí com os nossos companheiros lá dos Correios. E o dia 30 vai ser a continuidade de tudo isso, gente. A gente juntar forças, agregar. A palavra é essa, agregar, nesse momento aí que o trator está passando e ainda tem uma parte do movimento sindical aí, fez uma dobradinha com a RH, que é a FUP, Então, nesse momento, a gente tem que se juntar para tentar, tanto a base da FUP quanto a da FNP, tentar se juntar aí, fazer o que for possível para a gente tentar estancar toda essa sangria que está acontecendo. A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, então queria pedir para o Roberto Santos fazer uma despedida rapidamente. Roberto, um minutinho. Agradecer aí a todo mundo que ouviu o programa. Hoje, no Giro Semanal, acho que a gente acabou falando um pouco, que a gente não assinou o acordo coletivo, a categoria rejeitou, e a gente não falou muito dos próximos passos, do que a gente vai fazer a partir de agora. Esse calendário de mobilizações faz parte dos próximos passos.
A gente falou muito sobre isso na live que aconteceu na quinta-feira, que a Rosa já falou. Então, peço aí para a galera dar uma conferida e ficar ligado nas mídias do sindicato, ficar ligado aqui no Giro, nos outros programas também, e no próprio YouTube, que a gente vai estar soltando, tentando se comunicar com a categoria para definir os próximos passos aí para a gente se mobilizar e garantir um acordo coletivo decente. Dias, por favor, sua despedida final. Falou. Pessoal, muito obrigado por ter assistido aí, ter ouvido, né, aí o Giro Semanal. Fiquem ligados, vamos nas próximas semanas, vamos manter aí uma proximidade, vamos permanecer o mais próximos possível do Sindipetro RJ, por favor, que a gente precisa da opinião de vocês, dessa proximidade, desse sentimento para definir os próximos passos e permanecer na luta aí contra a privatização, contra o ACT e contra mais quem aparecer para atrapalhar esse nosso objetivo. Igor, um minutinho para se despedir, por favor. Mandar muita força aí para todo mundo que está realmente fazendo o enfrentamento com essa situação que está colocada. A gente vai precisar ter muita criatividade nesse momento. Eu acho que não tem uma solução mágica, né? Não existe bala de prata jurídica e não tem solução mágica, né, para fazer o enfrentamento com as coisas que estão colocadas. E esse enfrentamento se faz se expondo, se faz colocando olho no olho, né? E se expondo não necessariamente se expondo ao vivo, né? É isso que eu estou dizendo. Se expondo em termos de colocar para aqueles que estão praticando essas maldades o peso de que as maldades que estão praticando. E são minoria, nós somos maioria, né? Os trabalhadores são maioria. E a gente precisa tomar para a gente os rumos da nossa história, né? Que a gente está deixando outros colocarem cabresto para onde está indo. E os aposentados, chama aí todos os aposentados, essas pessoas que vão sofrer com o que está colocado na AMS. Vamos, se for o caso, a gente vai para frente da Petrobras, a gente entra no prédio da Petrobras, se for o caso, vai para Petros, vai para onde tiver que ir, para demonstrar, né, para a sociedade o grau de indignação que a gente tem em relação aos abusos que a Petrobras tem feito. É isso aí. Muito obrigada pela audiência. Peço que compartilhem o programa, disponível no site do sindicato, na página da Rádio Petroleira e também no Spotify. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.